E aí pessoal, tudo bom? Vamos então criar aí uma aula sobre Prisma, né, que eu estou devendo para vocês. Então eu criei uma pasta chamada Vídeo Prisma aí e vou usar o Code e vamos trabalhar em cima, né? Vamos trabalhar aí para a gente desenvolver direitinho o que a gente precisa. Então nesse vídeo Prisma nada mais é do que a gente vai desenvolver um CRUD, onde nós temos uma tabela de gamers e os jogos de cada gamer. Então existe uma dependência entre eles, tá? Ok, vamos fazer o seguinte. Vamos criar aqui já algumas pastas pré-definidas, tá? Que é importante para a gente poder desenvolver nosso trabalho. Então, a primeira pasta aqui vai ser o SRC. E depois a gente tem outras subpastas aqui, que é o Controllers, correto? E nós temos também uma pasta Roots. Eu coloquei um dentro da outra, né? Então ele sempre vai... Joguei para fora. Aqui. É dentro do Sources. Não é into Controllers. Essa é uma parte chata. Vamos botar aqui. Não. Deixa eu fechar aqui. Ele tá jogando, ele não tá jogando nos Sorcerers aqui, né? Eu queria só jogar ele ali pra dentro, mas depois eu faço isso com calma. Eu quero jogar ele aqui. Meu Deus. Não. E aqui. Ele não tá deixando, hein? Poxa. Ele não tá deixando. Incrível. Tem que fazer na mão. Que xarope. MV Routes para SRC. Na marra funciona. Pronto. Então aqui nós temos Controllers, Routes, e agora a gente tem que criar nosso server, né? Então eu vou vir aqui e vou colocar aqui o terminal e gerar aqui um npm init. Eu vou botar o "-y" porque eu vou dar yes para todo mundo, tá? Então a gente já gerou isso aí de forma direto, sem ter que dar enters, tá? Aí também vou instalar já o nosso Express que a gente precisa. A gente precisa desse módulo, né? E a gente precisa criar também uma pasta Prisma. Eu ainda não instalei o Prisma, mas a gente tem que ter uma pasta que ela tem que estar no projeto, ela tem que estar no escopo, não dos Sorcerers, mas ele tem que estar aqui. Eu vou até fazer por aqui porque ele tinha dado um problema naquele momento ali. Vou fazer aqui. Aqui mesmo. Então eu vou colocar o mkdir Prisma. Criei a pasta aqui. Beleza. Aqui no Prisma tá na hora de a gente criar o schema.prisma, tá? E aí o schema.prisma nós vamos fazer gerar, né, os comandos básicos que a gente precisa, que aí seria isso aqui, ó, né? Prisma.io, que é uma página muito interessante que nos dá aí uma ajuda do que a gente vai fazer nas questões de projeto, né, do banco de dados, enfim. Então aqui nós temos a documentação e aqui nós temos os comandos para fazer a instalação básica, enfim, tem tudo aqui. Uma ORM muito bem organizada, né? E aí eu vou botar assim, né? Vou colocar aqui modules.
Vamos ver como é que esses modos aqui, ó. Vejam que ele tem aqui já um código pronto. Tá? Então nós vamos utilizar esse pedaço de código aqui, ó, que está aqui. Vou dar um Ctrl C e eu vou jogar aqui. Tá? Sendo que isso aqui está errado, né? Porque aqui pode ser o client, Prisma Client JS. Eu ainda não instalei o Prisma. E aqui nós temos um provider, que o provider nada mais é do que o nosso MySQL. Aqui tá aí. MySQL. Tá? Então tá aí, tudo certinho. E aí vamos criar modelar, né, as nossas duas tabelas. O primeiro é o module gamers. E aí no gamers eu tenho um ID. Pode ser isso aí mesmo. Ó, a IA tá me dando aqui que é um inteiro. Ele está dizendo que é um tipo interno dele que é ID, é default, e nesse default ele autoincrementa. É dessa forma que a gente vai definir isso para gerar um autoincremento lá no MySQL. Tá? Aí tem o nome é string, tudo normal. Eu não vou botar idade não. Eu vou colocar nick. Name é uma string, né? Porque o jogador tem nickname e o nickname é único. Então a gente usa unique. Tá? Bem legal isso aí, porque ele não vai deixar repetir os nicknames. Tá? E aí nós temos aqui é diferente. Aqui não é MySQL, aqui é um modelo. Então o modelo a gente tem que pensar o seguinte. Bom, dentro do Gamers eu tenho uma lista de jogos. Então, games, botar um S aqui. É isso aí. Então a gente vai ter que criar um games aí. Tá? Então module games, mesma forma. Ele já criou para mim, mas eu quero mudar isso aí. Eu tenho name, eu tenho title, eu vou tirar isso aqui, vou botar system. Vou tirar o gênero, né? Eu vou botar system. Eu não vou botar data, porque eu quero fazer algo bem simples, só para mostrar para vocês que isso aqui vai ser útil para o trabalho. E aqui eu tenho que modificar. O games é int, default autoincremento. O title, o system, eu vou chamar de id gamer int. E aí ele criou para mim um gamers. Vamos ver. É isso aí. Tem que ser um gamers, né? Gamers aqui, onde eu tenho uma relação com o campo id game com o id. Tá? Então esse id game aqui, rs, ele faz relação ao id da tabela gamers. Tá? Então isso aí. Isso aqui eu achei esquisito, né? Mas ok. A gente pode olhar aqui no exemplo. Ele tem os exemplinhos aqui, onde eu tenho categoria. E aí ele tem o author e user. Author e user. Né? Então ele tem esses tipos de... são os modelos, né? O autor nada mais é do que um monte de user aqui. É isso que ele quis dizer. Beleza. Criamos então nosso modelo. Temos que criar um arquivo .env. E o .env é database URL é igual a isso aqui, né? Só que o de vocês vai ter uma senha, MySQL user ali. No meu não tem senha. E aqui vai ser o banco de dados que eu vou criar, que vai ser vídeo Prisma.
E eu nem preciso ter connection nem nada. Eu só uso isso e deu. Não tem muita coisa. Beleza. Ctrl S. E aí a gente tem que criar o Game Controller. Nós temos que criar as rotas, o Game Controller, enfim. Então eu vou criar aqui, né, o Game Controller, que a gente não fez rotas ainda. Não fiz nem server, né? Então eu vou colocar assim, ó, Gamer Controller .js. E aí eu começo const Prisma Client. Esse A tá meio xarope. Eu vou tirar aqui, vou botar Prisma /client. Aí sim. Aí eu vou usar isso aí. Export.create gamer. Vamos ver se isso aqui tá adequado. Eu acho que não, porque eu não tenho age. Ele tá com esse esquema do age. Aí às vezes, né, ela falha. Mas enfim, eu quero criar um gamer que tem um res assíncrono, né? Onde eu tenho aqui o name e nickname, porque a gente está criando gamer. E aí nós temos um try, onde eu vou criar aqui o gamer, que eu acho que é gamers o nome. Gamers. E aí eu vou colocar aqui como dado, vai ser o name e vai ser o nickname do magrão. Perfeito. Então é isso aí. Dá um JSON se está tudo certo. Se deu erro, né, ele vai dar um erro 500 porque não conseguiu criar aí, né, o nosso gamer. Tá? Então terminou o primeiro. A gente monta já o segundo. Export .get all gamers, que aí é algo mais simples, né? O get all é isso aí. Prisma gamers find many, pegou tudo, né? E manda isso para um res status gamers. Caso contrário, erro. Então beleza. Vamos criar um export gamers by ID, que o by ID a gente passa o ID com params, de alguma forma. A gente não criou a rota ainda, a gente tem que definir a rota, mas nessa rota a gente vai ter que passar o ID, porque é um params, é pela rota. A gente faz um find unique, ID é parse no ID ali, e era isso, né? Se não foi encontrado já era. Dá um 404. Então acho que está super adequado aí, né? Tudo funcionando. Aí o update, export update, também eu tenho que fazer um rec params, vou ter que passar o name e o nickname, e aí eu chamo update porque eu preciso ter um where ID, né? Passar as informações para serem atualizadas. Tudo muito tranquilo, tá? E depois, para remover, o nosso delete. O que o delete tem aqui? Delete gamer, ele passa o ID para ser removido. Aí eu tenho que usar um try, né? Um await prisma gamers delete. O where ID é igual a esse ID que passou. Quando os dois casarem e se encontrou, apaga. Se não, já era, né? Ele só envia só o código 204 vazio, mas se der erro, né, ele vai mandar um código 500 com a mensagem de erro. Então praticamente está pronto aí nosso gamer controller, né? Mas ainda não tem rotas. A
gente depois tem que criar rotas para isso. E nessa mesma vibe, né, a gente tem que criar aí o controlador de jogos, né? Então o controlador de jogos, né, que a gente tem que criar aí é muito importante. Então vamos criar aí o controlador, né, dos jogos, né? Então é isso aí que nós temos que fazer. Então, revisando, nós temos aí um env, correto? Nós temos aí um esquema, que aí nós temos gamers, que tem vários games, né? Então, seguindo essa lógica, a gente tem dessa forma aqui, como eu tinha mostrado anteriormente. A gente sempre revisa. E aí eu estou desenvolvendo aqui, nada mais, nada menos, né? A gente desenvolveu aqui game controllers, tá? Só que agora esse é do gamer. Agora a gente tem que criar dos gamers, né? Então beleza, a gente tem aqui rotas, ainda nada. Eu já posso criar umas rotas aqui. Acho que é necessário. A gente já pode criar aqui gamer routes.js. Criei aqui. Import. O que a gente pode importar aqui? A gente tem que importar as funções do controlador, né, que estão aqui, ó, estão exportadas. Aqui eu exportei cada um, eu poderia colocar diferente, eu poderia colocar um module e exportar cada um deles. Então a gente pode colocar assim, gamer controller, espera aí, errei aqui, ó, controller, aí, game controller, botei no plural aqui, mas na verdade é um controlador só. Express de novo, eu não vou usar nada de token, a IA está rateando, né? Eu tenho que usar esse comando aqui, porque esse comando ele vai me ajudar a criar as rotas, né? Ele é necessário para isso. É um comando bastante interessante aí para a gente poder definir rotas, tá? E aí também a gente começa a definir aqui uma rota get para pegar todos os jogos. Então, nesse sentido, eu vou pegar todos os jogos que estão aqui. Vejam que eu tenho um comando que é getAllGamers, onde eu vou pegar todos os jogadores aqui e eu vou retornar isso para JSON. Tá? Então é isso que está acontecendo aqui. Ó. Eu estou simplesmente usando e eu estou entrando nessa rota e pegando as coisas. Tá? Então a gente está aí fazendo aí a coisa, né, mais ou menos nesse esquema aí. Beleza, o que mais temos aqui? A IA é fogo, hein? Vamos ver se isso aqui está correto. router.post/gamer_create_gainer. Eu poderia colocar aqui um nome, ó, create. Tá? E aí eu vou criar. Mas ele deixou também um barra, porque a gente pode fazer duas coisas com essa barra aí, né? A gente pode ter um get, que é para puxar todos os dados, e um post significa que eu vou colocar os dados ali no body. Os dados são enviados. Poderia deixar assim também, tá? O que mais temos aqui nesse controller? Vejam que eu ainda não coloquei. Ah, aqui, ó. Tem getGamerById. Tem CreatorGame. Creator foi feito agora, tá? Então, CreatorGamer foi feito agora. Beleza. Onde eu vou passar o name e o nickname do cara. E isso vai ser armazenado no banco de dados. E aí depois o banco de dados vai me trazer esses valores novamente apenas para dizer que foi ok. Se deu pau, eu tenho um failed, tá? Onde a gente vai usar um código 500, que é o erro de servidor. GetAllGamers, ok? Pegamos todo mundo, findMany faz isso. E a gente tem aqui um getGamerById. Então a gente tem aqui, ó,
ele já percebeu, ó, a IA já percebeu que tem um ID aqui que também poderia colocar um númerozinho ou colocar assim, ó, gamer barra. Aí eu colocaria um número. Mas, né, isso aí é apenas uma convenção. Eu poderia colocar apenas um número que automaticamente identifica, ele cai ali, ele faz um match nesse seu URL e ele vai. Se eu colocar um barra sem número, ele cai aqui. Se eu colocar um barra com número, ele cai aqui. Tá? Então ele vai pegar um getGamerById. E o getGamerById ele está aqui, onde ele vai pegar esse hack parents. Ele vem daqui, ó. E aí esse hack parents ele entra já, ele automaticamente cai aqui, lembrando que isso e isso aqui, né? Eu poderia ter um ID que é igual a hack.parents.id. Vejam que isso são sinônimos, correto? Tanto um quanto o outro está correto. Mas vamos deixar o default. Ok. Aí, bonitinho. Então, se a gente passar um ID, ele vai fazer um where, né? Um select where lá, ID igual ao ID que eu passei. Aí ele vai trazer o gamer, né? Vai trazer o cara. É isso aí que a gente espera. Então tá ótimo. E tem o update, né? Olha ali que legal. Deixa eu botar aqui. Route to update a gamer by ID. Nossa, então a gente tem que passar um ID e passar um body com os dados para atualizar, né? Como a gente fazia. Olha que legal. A gente usa put. O ID gamer controller update controller. Tá? Vou até salvar aqui. Claro que ainda tem mais coisa para fazer, mas eu já salvei. E a gente tem um update controller que a gente tem que passar um ID via hack params, a gente tem que passar. E aqui a gente tem que passar no body um name e o nickname que serão alterados. Usa aqui nada mais nada menos do que um update where ID igual ao ID que eu estou passando e aqui a gente passa os dados que serão atualizados naquele ID. Pronto. Tranquilo. Para terminar a gente tem delete que a gente passa um ID. Né? E aí a mágica é feita, o ID é feito, né? O delete no ID é feito. A IA já ajuda para mim aqui. E eu uso isso aqui, ó, delete barra ID, né? E já era. Ele vai chamar um método que está aqui, exportado, bonitinho, e tá tudo bem. Tá? Então é isso aqui. Para finalizar, a gente tem que fazer um export de full router para depois isso aqui ser exportado para eu poder usar no server. Eu não tenho server ainda, né? Eu nem executei nada ainda aqui. Vejam que eu só criei. Isso aqui pode dar erro, né? Eu tenho aqui um esquema. Eu tenho aqui um env usando os meus parâmetros, tá? Mas eu não tenho aqui nada de migração, não executei nada, não tenho nem server. Então vamos executar o server aí, temos que criar esse server. Então tem controllers, routers, vejam que eu não estou gravando jogo nenhum, eu só vou gravar gamers, os caras, né, que gostam de jogos, como eu. Então beleza. Vamos lá então. Aqui então no Sources eu vou criar um new file chamado server.js, tá? Então tá aí meu server. E aí o server a gente tem que fazer um express, sempre. Esse express aí é mágico, né? A gente vai lá, require. Aí ele já deu até uma dica ali para usar o Gamer Router, né? Então beleza, a gente usa um Gamer Router ali para chamar as rotas. Faço aí um const app express, como vocês já viram. Faço um const
Isso aqui é interessante, ó. Vou explicar por quê. Eu posso definir uma variável porta lá no env. Se não estiver definida, então eu executo os 3.000. Isso é muito profissional, porque geralmente as portas elas têm que serem definidas por forma de parâmetro. Imagina se eu coloco isso aqui lá num lugar, isso aqui seja um programa que vocês estão desenvolvendo, um sistema que vocês estão desenvolvendo lá para uma lotérica, né? Ou para uma venda, ou para qualquer outro fim. E aí, de repente, vocês precisam alterar a porta. Não pode deixar fixo no próprio código. A gente faz isso nas aulas, né, somente por uma questão que vocês estão aprendendo. Mas profissionalmente, vocês têm que definir, o ideal é definir a porta aqui, ó, né? Colocar assim, ó, port igual a 3.000. Tá? Isso seria o profissional. Então a gente deixa port 3.000, que é uma variável port, e essa variável ela é chamada por ali, process env port. Tá? Talvez não funcione porque tem que baixar um process, eu acho. Tá? Vamos executar e talvez dê erro, mas porque eu tenho que instalar o process por fora. Mas ok. Esse app aqui, Use Express JSON, é para a gente utilizar as nossas convenções, os nossos dados em JSON. E aqui nós temos um app.use gamers, onde a gente vai começar a usar uma rota aí, que é... Vejam que ele colocou a IA, ela não é necessário, tá? Mas ele usou aqui um prefixo nas nossas URLs. O que significa gamers? Significa que qualquer prefixo... a gente tem os games também. Acho que esse prefixo é válido. Isso aqui é um prefixo, pessoal. Eu poderia deixar assim, e aí eu chamar na URL só o barra com os números, né? Para fazer tal coisa, etc. Mas aqui, nesse caso, eu estou usando um prefixo. E aí toda vez que eu for executar lá, eu tenho que colocar barra gamers barra 3, barra gamers barra nada. Né? Então é isso aí que é um prefixo que a gente vai usar então. Aqui eu uso port, né, para fazer o listen, e aí eu coloco aqui os dados, né, certinho, etc. Aqui bonitinho, e era isso, tá? É isso aqui. Teoricamente é isso aí, nada mais do que isso aí. Né? A gente não fez nada ainda. E depois a gente vai criar os outros controladores dos games. Né? A gente tem que criar um controlador do games e uma rotas dos games e fazer a coisa funcionar aqui. Eu tenho a impressão de que eu estou dando esse trabalho para vocês, mas eu faço de conta que eu não sei de nada. Então eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou executar um node não. Eu tenho que executar agora os comandos Prisma, senão não funciona. npx prisma init. Né? Então eu vou lá, ele vai executar uma pasta lá, vai baixar o Prisma, normal, ele vai demorar um tempinho aqui, ainda mais que a minha rede é um pouco lenta. Então tá lá, ele está fazendo, está baixando, a gente tem que usar npx Prisma para ele está buscando aí as últimas atualizações. Ele está fazendo a instalação. E ele deu um erro. Por quê? Porque ele já tem uma pasta Prisma aqui. Que estranho. Tá bom. Então eu vou fazer o seguinte. Se ele já tem, e se eu já criei, vamos ver aqui se não alterou nada, né? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar um npx, acho que nem precisa desse init, talvez precise, não sei. Prisma, migrate, eu acho que é migrate, eu nunca sei o nome, nunca sei. Vamos ver aqui. Migrate dev, migrate dev. Vamos ver se ele funciona. Se ele der algum erro, a gente tem que dar um jeito ali. Ah, ele deu um erro porque por senhas, né? Access denied for user root. É alguma coisa de senha aqui. Ó. Ele deu um erro de senha.
root 3000. Eu cortei o vídeo, eu descobri que houve na atualização que eu fiz antes desse vídeo aqui, ele alterou algumas coisas do meu MySQL, inclusive a minha senha, né? Mas eu consegui ajustar depois. Eu fui no fórum, gastei aí um tempo e tá tudo ok. Vamos ver se vai acontecer alguma coisa, beleza? E aí ele está gerando para nós aí uma migrate, né? Vamos ver se tudo vai rodar. Estranhando o tempo, que isso está demorando. Historicamente é mais rápido. Ó, acho que funcionou. Migrations, vamos clicar aqui, vamos olhar aqui o MySQL. Gamers tem o ID, name e nickname. Ele tem Unique Index, Primary Key. E o Games eu posso ter aqui, ó. Eu tenho o ID Gamers, sendo que eu tenho uma foreign key que ele vai fazer referência ao Gamers ID. Ótimo, ótimo, perfeito. Funcionou. Inclusive deve ter criado nosso banco de dados aqui. Eu vou dar um refresh e se chama Vídeo Prisma. Tá aqui, ó, Gamers e Games. Não tem nada ainda. Então vou começar, pelo menos, a popular Gamers. Vamos fazer um teste aí com Gamers. Acho que está ok. Vou dar uma executada aqui, vamos ver. Ó, já deu pau. Deu pau de primeira. Vamos ver por quê. Nem sei por quê. Ele deu um module not found. Ó, fiz uma coisa de guri. Né? Eu não sei nem que módulo not found. Mas ok. Se está faltando módulo, eu não me lembro de ter instalado o Express. Vamos instalar aqui. Vamos lá, ele deu de novo. Vamos ver por que está dando esse erro. Vamos olhar aqui no server. Ok. Aí nós temos um require game roots. E dentro do game roots a gente tem controller. E dentro do controller a gente tem os Prisma, né? Mas o Prisma está aqui, ó. Ele está instalado. Nossa, que module not found é esse? Module resolve. Pô, ele não diz nada. Meu Deus do céu. Vamos pensar um pouquinho. Ok, tem um CD agora. Executei o comando na pasta errada, né? Aí é vergonhoso. Tá. Ah, tá na pasta errada, tá tudo na pasta errada. Errei feio. É assim, ó. mv server ponto. Esse server não pode estar aí dentro do controles e roots, dentro do CRC. Ele tinha que estar fora. Vamos fazer aqui, pera aí. Node, vamos executar aqui, vamos ver como é que está. Tá, agora ele deu outro tipo de erro. Ele disse que deu um erro no Gamers Routers. E aí também ele deu um problema de que não encontrou. Olha só, tô errando mais que os parceria. Tá, isso aqui vamos diminuir. Isso aqui ok. A gente já criou nosso Prisma, a gente já criou nosso banco de dados. Agora a questão é aqui. E aqui nós temos roots e gamer roots. Ele buscou lá gamer roots. Beleza. E aqui nós temos nosso Prisma. Tá tudo aí. Os nomezinhos são complicados, pessoal. Tem que prestar atenção. É Gamer Controller. Eu botei Gamer Controllers. Aí complica. Vou cair fora. Aí complica demais. Tá, agora tem outro.
Olha quanto erro em pouca coisa, hein? Bah, meu Deus do céu. Vamos ver ali. Ele disse que deu um erro no array for each, não sei o que. No app use. Ele deu erro no app use aqui. Que interessante. Como assim ele deu erro no app use? Tá. Aqui ele deu em use do gamers router. Talvez eu entendi por quê. Argument handler must be a function. Tá, eu acho que eu entendi por quê. Eu quis fazer diferente e não fui feliz. Não fui feliz mesmo. Vamos olhar aqui, ó. Tá. Não fui feliz. Eu botei exports para cada um, pensando que ia dar certo, mas não deu certo. Não deu certo, né? Então eu vou ter que alterar esse código aí. Esse código aí tá... Vou ter que fazer o module.sports aí. É algum detalhe que eu me perdi. Vou fazer o quê? Module.exports. Aí eu crio uma chave assim. E aí eu uso o comando async, ó. Que tá todo mundo aí dentro desse saco aí, que é o exports, ó. Eu crio uma função async rec res. Isso aqui tá muito mal indentado, né? Como é que se indenta isso de forma adequada? Nunca sei como é que se indenta isso. Refactor? Format? Tá. Format. Aí ele foi lá e a gente botou um async aqui. Beleza. Só que aí terminou aqui, ó. Terminou a função, vírgula. Porque vai ter outra aqui embaixo. Então, async. Lá embaixo, vírgula. Aí eu ponho async. Tentei fazer diferente, deu erro ao vivo, cara. Tá dando muito erro ao vivo hoje. Acho que eu não tô muito focado. E aí nós temos aqui async de novo. Terminou. Vejam que é o último. Só que tem... terminou. E aí eu tenho que terminar aqui, ó. Que esse aqui é do module. Ah, mas errou feio aqui, ó. Pera aí. Onde está errado? Ó, ele abriu. Que é isso que tem que fazer. Module exports. Deixa eu dar de novo um refactor aqui, ou format. Tá. Ele tá gritando aqui. Modifier can... Como assim? Como assim, camarada? Sempre usei e agora tu não quer que eu use? Tu tá brincando comigo. Tá. Aí, é porque tem dois async. Pá, tu tá brincando. Tá, se eu tirar aqui... Nossa, tô parecendo programador de meia tigela. Vamos tirar aqui, ó. Beleza. Fazer uma função simples. Bota esse async. Tira esse aqui desse tipo. Tira o arrow function. Tá? A gente usa funções normais aí. Me perdi no negócio aí, né? Isso aí já é velhice. Então, beleza. Tira esse arrow function. Mesma coisa aqui. Esse vídeo não ficou bom, pessoal. Infelizmente não ficou fluido. Mas espero que vocês entendam os detalhes, tá? Beleza. Acho que agora sim. Acho que agora sim.
Eu vou fechar aqui. Vou botar um server. Deu erro de novo. Deu o mesmo erro. Vamos ver por quê. A questão é... Não. É module. É module exports router. Tá, diminuiu um agora. O que mais aqui? Ah, é que eu estou usando import. Na verdade, aqui é require, porque a gente tá usando uma versão de JavaScript. E aí funciona dessa forma. Const, aqui também é const. E aqui a gente não usa o from, a gente usa const igual require. Abre, fecha parênteses. Por isso que ele está dando erro, meu Deus do céu. Igual a require. Funcionou. Agora a gente vai fazer os testes, ó. Então vamos ver como é que funciona isso, como é que tá. Então vou fazer o primeiro teste aqui, ó. Então vontade de apagar tudo isso aqui, né? Bom. New request. Vamos lá então. Localhost 3000 barra. Agora a gente colocou um prefixo gamers, lembram? Gamers, ó. Ai. Cadê? Aqui. Gamers. E se eu botar um get, não tem que vir nada. Não tem nada no banco de dados. Então isso aí já nos ajuda. Vamos botar um post. Gamers. E agora sim, no meu body, a gente vai colocar... Ei, eu quero digitar nesse body, pessoal. Aí, deixa eu baixar aqui, ó. Esse body é meu. Então eu tenho que colocar o que a gente previu aqui. Vá, pessoal, com 1001 desculpas aí. Pô, as coisas ao vivo não são tão simples assim, tá? Então, eu vou utilizar name e nickname. É isso que eu vou colocar lá. Então, name Eduardo Brião, nickname Lord Wenzel 1978. Vamos ver se funciona isso aí. Vamos botar send. Ó, ele disse que criou. A gente dá uma olhada aqui. Refresh. Tá lá. Tá funcionando. Tá? Eu vou botar mais um. A gente vai testar todos, tá? Então eu vou botar mais um aqui. Vou botar... sei lá... Maradona. E o nickname é Paradona. E a gente testa. Colocamos lá. Fizemos um teste aqui. Beleza. Tá tudo bonitinho, ó. Até dar um zoom aqui. Tudo certinho. Agora eu vou alterar. Vou fazer um put antes de deletar, quero alterar. Vou botar o gamers. Só que eu não sei qual é o ID. É ID 2. Eu quero alterar esse cara. 2. E aí eu vou colocar Diego. E aqui eu vou colocar um 0. Tá? Já que é o nickname. Vamos ver se funciona. Ó, eu acho que funcionou. Então eu vou lá e vou dar um restart. Aqui tem que aparecer Diego Maradona e Paradona com 0. Tá lá, pessoal. Atualizou. O put funcionou. E agora eu quero remover. Para me remover, eu vou dar um delete.
E eu vou remover o cara. Isso aqui nem precisa estar, né? E aí eu vou dar ali um send. Tá lá, ó, 204 no context. Teoricamente esse cara foi para o espaço. Então se eu colocar um refresh, ó, esse Diego Maradona foi para o espaço. Beleza? Então fechou esse primeiro vídeo, tá? Vou fazer o segundo vídeo, que é para a gente instalar os gamers. Até lá!